você passa a vida inteira tentando agradar. Ajusta suas palavras para não ferir ninguém, recalcula seus passos para caber nas expectativas alheias e mede cada uma de suas ações pelo medo paralisante de ser rejeitado. E, ainda assim, o mundo te trata com uma indiferença cortante. Ignora suas intenções mais nobres, despreza seus esforços hercúleos e segue em frente como se nada do que você fizesse fosse minimamente suficiente. Sinta o peso dessa realidade por um instante. A verdade nua e crua é que essa não é uma coincidência infeliz ou um golpe de má sorte. É a natureza humana e a lógica do poder, em sua forma mais pura e brutal. Quem precisa de mais, invariavelmente perde valor. Quem demonstra carência é tratado com descuido. Quem implora por um segundo de atenção termina invisível, relegado ao rodapé das prioridades de quem ele mais deseja atrair. A lógica que governa as interações humanas é implacável, e Maquiavel já dominava esses mecanismos há 5 séculos. Ele entendeu com clareza cirúrgica que a dependência emocional ou social é, na prática, uma forma de servidão voluntária. Quem deseja dominar a própria vida e não ser afetado pelos ataques alheios, não pode se ajoelhar diante do altar da aprovação alheia. O poder não pertence ao mais esforçado, nem ao mais justo ou ao mais bonzinho. Ele pertence por direito de execução a quem consegue viver sem precisar implorar por absolutamente nada. No momento exato em que você deixa de se importar com o veredito dos outros sobre sua existência, você se torna o fator que define as regras do jogo. A sua necessidade é o seu maior inimigo e o seu agressor sabe disso. Enquanto você estiver faminto por um aceno de reconhecimento, você será uma marionete nas mãos de quem detém o que você deseja. Enquanto estiver desesperado por atenção, cada gesto seu será previsível, controlável e, consequentemente, desprezível. Entenda que o sistema te treinou para ser uma peça de encaixe fácil. Desde cedo, injetaram em você a ideia de que ser aceito é o prêmio final. Mas o que não te disseram é que, para ser aceito nesse molde, você precisa triturar sua própria identidade e oferecer seus pedaços como oferenda. Quanto mais você corre atrás dessa aceitação, mais distante ela parece ficar, como uma miragem que recua à medida que o viajante sedento avança. Agora, mude a perspectiva. Imagine o peso que desaparece quando você decide que não precisa provar nada para ninguém. Imagine a liberdade de não estar mais à mercê do humor, da opinião ou do julgamento de terceiros. Imagine falar pouco e ser ouvido com atenção redobrada, aparecer pouco e ser notado imediatamente, negar pedidos com firmeza e ser ainda mais desejado. Isso não é mágica, nem arrogância barata. É o que acontece quando você se torna indiferente por consciência de valor, não por birra emocional. O mundo respeita quem demonstra poder de escolha, e a indiferença é, antes de tudo, a prova silenciosa de que você pode escolher. Essa é a virada que poucos têm a coragem de fazer, pois o desapego dói. Ele exige que você abra mão da necessidade infantil de ser querido para abraçar a necessidade adulta de ser respeitado. Exige que você troque a urgência patológica de agradar pelo poder soberano de impor sua presença. Exige que você compreenda que, em muitas batalhas sociais, não reagir é a ação mais devastadora que você pode tomar. Quando essa mudança de chave ocorre no seu íntimo, o cenário externo se reorganiza. As pessoas que antes te ignoravam começam a sentir o vácuo da sua ausência e se aproximam. As oportunidades que pareciam trancadas começam a ceder, e o mundo, que antes te tratava com um descuido humilhante, começa a se inclinar diante da sua força silenciosa e inabalável. Este é o início de um mergulho profundo na lógica invisível do poder. Você está aqui para entender por que deixar de se importar não é um ato de desistência, mas um movimento de domínio total sobre as circunstâncias. Vamos descobrir juntos como a ausência completa de necessidade se transforma na sua arma mais letal. Sob a lente estratégica, a indiferença não é fraqueza ou falta de caráter. É autoridade pura e destilada. Nada, absolutamente nada, será mais poderoso a partir de agora do que o que você decide conscientemente não perseguir. A sua jornada para se tornar inatingível começa agora, no exato momento em que você enterra o seu antigo eu que vivia de migalhas de validação. Se você está pronto para retomar o controle do tabuleiro,
e nunca mais permitir que o julgamento alheio dite o seu valor, mostre sua intenção agora. O silêncio é o solo onde o poder floresce. Para marcar o início desta transformação, escreva nos comentários a seguinte frase de força: o poder nasce do meu silêncio. Prepare-se. O que está prestes a ser revelado não é apenas uma lição, mas o fim da sua servidão. Vamos desmantelar agora as ilusões que te mantiveram cativo e vulnerável para que você aprenda a forjar uma armadura de indiferença estratégica, a única proteção que o mundo é incapaz de perfurar. A sua maior fraqueza não é a falta de talento, nem a falta de esforço. É a sua obediência cega a uma moralidade que foi desenhada especificamente para te manter no chão. Você foi convencido de que ser uma pessoa inofensiva é o mesmo que ser uma pessoa boa. Mas a verdade é que não existe virtude em ser uma ovelha quando o mundo ao seu redor é habitado por lobos que farejam a sua hesitação a quilômetros de distância. Aquilo que você chama de gentileza, o mundo muitas vezes interpreta como ausência de dentes. Quando você se esforça para ser compreensivo diante de uma ofensa, você não está sendo maduro. Você está apenas sinalizando que o custo de te atacar é zero. E na lógica do poder, qualquer recurso que tenha custo zero será explorado até o esgotamento total. Observe como as dinâmicas sociais funcionam na prática, longe dos livros de autoajuda e dos conselhos românticos que te deram na infância. Todo grupo social, seja no seu trabalho, no seu círculo de amigos ou até dentro da sua própria casa, opera sob um sistema constante de testes de fronteira. Alguém lança uma pequena provocação, uma crítica disfarçada de conselho ou um comentário que diminui sua importância. Se você aceita isso com um sorriso complacente, você acabou de assinar um contrato invisível de submissão. Você disse ao outro, sem usar palavras, que o seu território não tem guarda e que qualquer um pode entrar e levar o que quiser. A culpa que você sente ao pensar em reagir é o mecanismo de controle mais eficiente que existe. Você tem medo de ser visto como arrogante, difícil ou antissocial. Esse medo é a sua coleira. A autoridade estratégica entende que as pessoas não te atacam necessariamente porque são cruéis por natureza, mas porque a natureza humana busca sempre o caminho de menor resistência para expandir o próprio ego. Se você é esse caminho, você será pisoteado. Maquiavel observou que aquele que tenta ser bom o tempo todo entre tantos que não são bons, inevitavelmente caminha para a própria ruína. Isso não significa que você deva se tornar um agressor, mas que deve possuir a capacidade de ser perigoso o suficiente para que o ataque contra você pareça uma estratégia de alto risco para o agressor. A paz real não vem da sua bondade, mas da percepção alheia de que você não é alguém que se deixa afetar sem que haja uma consequência proporcional e silenciosa. Considere a figura daquele colega ou conhecido que todos parecem respeitar, embora ele não seja a pessoa mais barulhenta ou a que mais trabalha. O que ele tem que você não tem? Ele tem o poder do desapego. Ele não parece precisar da aprovação do grupo para se sentir íntegro. Enquanto você se desdobra para ser útil e amado, ele se mantém em uma posição de autonomia que gera um mistério magnético. O desespero por ser incluído é o cheiro de sangue que atrai os predadores sociais. Quando você demonstra que pode caminhar sozinho e que o julgamento alheio não altera o seu ritmo cardíaco, você quebra a ferramenta de controle mais poderosa do sistema: a exclusão. Alguém que não teme ser excluído não pode ser manipulado. Muitas das humilhações que você sofreu no passado aconteceram porque você tentou ser razoável com quem estava usando a emoção para te dominar. Você tentou explicar a lógica, tentou mostrar que estava sendo injustiçado, esperando que o senso de justiça do outro falasse mais alto. Esqueça isso. Em um conflito de status, a razão é secundária à percepção de força. Quando alguém tenta te diminuir, essa pessoa não quer uma explicação. Ela quer ver você se justificar. A justificativa é o som da derrota. No momento em que você começa a explicar por que não merece aquele tratamento, você já aceitou a posição de inferioridade. A resposta correta não é um discurso, mas um deslocamento. É retirar a importância do ataque através da sua própria indiferença. Se você não se sente afetado, o ataque perde o alvo e a energia da agressão se volta contra quem a disparou. A falsa moralidade que te ensinaram diz que você deve sempre oferecer a outra face.
Na prática estratégica, oferecer a outra face é apenas um convite para o segundo golpe. O que você deve oferecer é um espelho. Um espelho que reflita a pequenez de quem tenta te atacar. Quando você se recusa a entrar no jogo emocional do agressor, você o obriga a lidar com o vazio da própria provocação. Ele esperava um conflito ou uma submissão. Ao receber apenas a sua presença gélida e inabalável, ele entra em um estado de incerteza. E a incerteza é o veneno da confiança. A partir de agora, entenda que a sua integridade é um santuário que você defende com silêncio e distância, não com gritos e explicações. Você foi treinado para sentir culpa por ter limites. Disseram que ser flexível era uma virtude, mas não te avisaram que a flexibilidade excessiva te transforma em um capacho. Aprender a não ser afetado significa, antes de tudo, definir onde você termina e onde o outro começa. Significa entender que a opinião de uma pessoa mesquinha sobre você é um reflexo da limitação dela, não da sua realidade. Ao internalizar isso, você retira o controle remoto da sua estabilidade emocional das mãos de terceiros e o guarda no bolso. O mundo vai continuar tentando te testar, mas os testes só funcionam se houver algo dentro de você que ressoe com a provocação. Quando você limpa a sua mente da necessidade de validação, não sobra nada onde a ofensa possa se prender. O caminho para essa soberania pessoal exige que você encare a realidade sem as lentes da esperança cega. As pessoas agem por interesse, por medo e por vaidade. Se você conhece esses motores, você deixa de ser uma vítima das circunstâncias e passa a ser o observador que antecipa os movimentos. A sua calma não será mais uma máscara de passividade, mas a calma de um estrategista que sabe exatamente o que o adversário fará a seguir. A partir daqui, vamos começar a olhar para as ferramentas práticas que vão transformar essa clareza mental em ação externa. Você vai aprender a usar a sua ausência e o seu silêncio como moedas de troca para comprar o respeito que nunca deveriam ter te negado. O tempo de ser a pessoa que todos podem afetar acabou. O tempo de ser aquele que escolhe o que entra e o que sai da sua órbita começou. A maioria das pessoas acredita que ter poder é ter a última palavra em uma discussão. Elas pensam que, ao rebater uma crítica com rapidez ou ao provar que estão certas, estão protegendo sua dignidade. Mas a autoridade estratégica vê o mundo de outra forma. O verdadeiro poder não reside em falar, mas em ter a capacidade de não dizer nada enquanto o outro se desdobra em palavras. O silêncio não é apenas ausência de som. É uma arma de pressão psicológica que retira o chão de quem tenta te desestabilizar. Quando você responde a uma provocação com um silêncio absoluto e um olhar atento, você inverte o fluxo da energia. O agressor esperava que você se defendesse, o que daria a ele mais combustível para continuar o ataque. Ao negar a reação, você o deixa falando sozinho com a própria mediocridade. Pense bem, qual foi a última vez que você sentiu a necessidade desesperada de explicar suas intenções para alguém que claramente não queria te entender? Esse impulso de se justificar é o sintoma de que você ainda está preso à necessidade de ser validado pelo outro. Quando você se justifica, você entrega a sua paz nas mãos de quem te atacou. A estratégia de não ser afetado exige que você entenda que o seu silêncio é a sua fronteira mais fortificada. Se alguém lança um teste de desrespeito e encontra apenas o seu vácuo, essa pessoa entra em um estado de insegurança. Ela começa a se perguntar o que você está pensando, se você está planejando algo ou se simplesmente a considera insignificante demais para merecer uma resposta. E essa dúvida é o que realmente corrói a confiança de um agressor. A imprevisibilidade é a segunda lâmina desta armadura. O ser humano é um animal de padrões. Nós buscamos o previsível porque ele nos dá a ilusão de controle. Quando as pessoas conseguem prever como você vai reagir a um elogio ou a uma ofensa, elas ganham um mapa da sua alma. Elas sabem quais botões apertar para obter o resultado desejado. Mas quando você decide quebrar esses padrões, você se torna um enigma perigoso. Se você costumava ser a pessoa que sempre sorria diante de um comentário sarcástico e, de repente, passa a encarar o agressor em silêncio até que ele se sinta desconfortável, você mudou a polaridade da interação. Você deixou de ser a peça que se move conforme o script alheio e passou a ser o jogador que dita o ritmo do tabuleiro.
Você já parou para observar como o mundo se torna barulhento quando percebe que não consegue mais te controlar pelo medo? A raiva do outro diante da sua indiferença é a prova final de que a sua estratégia está funcionando. No jogo do status, quem mais fala é quem mais se expõe. Quem mais reage é quem mais demonstra vulnerabilidade. A autoridade estratégica cultiva uma imagem de autonomia que não depende de aplausos ou de aprovação constante. Isso cria uma aura de escassez ao seu redor. Tudo o que é escasso é percebido como mais valioso. Se a sua atenção e a sua resposta são difíceis de obter, elas passam a ser disputadas. Se você está sempre disponível e sempre pronto para reagir, você se torna uma commodity barata, alguém cujo valor é determinado pelo mercado alheio. A indiferença estratégica não é sobre se isolar do mundo, mas sobre participar das interações sem ser possuído por elas. É a arte de estar presente, mantendo uma distância segura das chamas emocionais dos outros. Quando alguém tenta te diminuir, essa pessoa está tentando te puxar para o lamaçal dela. Ela quer que você se sinta tão pequeno e tão irritado quanto ela. Se você cede, ela venceu, independentemente de quem ganhou a discussão. A vitória real consiste em permanecer seco enquanto o outro se afoga na própria amargura. Isso exige um desapego profundo da ideia de que você precisa que as pessoas tenham uma boa imagem de você. A única imagem que importa é a que você mantém diante do espelho da sua própria consciência estratégica. Muitas vezes, o desrespeito vem disfarçado de intimidade. São aqueles amigos que fazem piadas sobre suas fraquezas em público ou familiares que usam o seu passado para te manter submisso. Contra esses ataques velados, a resposta não é o confronto direto, que muitas vezes é rotulado como drama ou exagero. A resposta é a retirada cirúrgica da sua energia. É o esfriamento calculado das relações. Quando você retira o acesso à sua intimidade e ao seu apoio emocional, você comunica o preço do desrespeito sem precisar levantar a voz. As pessoas só valorizam a luz quando estão mergulhadas na escuridão. Deixe que eles experimentem a escuridão da sua ausência para que aprendam o valor da sua presença. Você já sentiu que, ao tentar ser justo com todos, acabou sendo profundamente injusto consigo mesmo? A justiça na visão do poder começa pela preservação do próprio eu. Não há justiça em permitir que a sua paz seja saqueada por indivíduos medíocres. Aprender a dizer não, a não reagir e a não se importar é o ato mais libertador que você pode realizar. Isso cria um espaço sagrado ao seu redor, onde apenas o que é construtivo pode entrar. O resto deve ser barrado na entrada pela sua guarda de indiferença. Você não é um depósito de frustrações alheias. Você é o soberano do seu estado emocional e deve governar com mão firme e visão clara. A partir de agora, observe cada interação como um laboratório. Quando alguém tentar te testar, não veja isso como uma ofensa, mas como uma oportunidade de praticar a sua nova autoridade silenciosa. Veja quanto tempo o agressor consegue sustentar a própria provocação diante do seu silêncio. Observe como a linguagem corporal dele muda quando ele percebe que não tem mais poder sobre o seu humor. Esse é o verdadeiro estudo da natureza humana. É entender que a maioria das pessoas é movida por impulsos básicos de domínio e que, ao se recusar a ser dominado, você automaticamente assume uma posição de superioridade técnica. O mundo se inclina diante de quem não pode ser comprado com elogios nem derrubado por críticas. O caminho para essa maestria exige que você abandone a esperança de que as pessoas vão mudar por bondade. Elas mudam por necessidade ou por medo de perda. Se você for sempre o porto seguro que aceita tudo, elas nunca sentirão necessidade de te respeitar. O respeito é uma conquista baseada na percepção de limites inegociáveis. Ao cultivar o seu desapego, você define esses limites com uma clareza que nenhuma palavra poderia transmitir. Você se torna um território soberano, com leis próprias e uma defesa impenetrável. E é nesse estado de soberania que a sua verdadeira força floresce, transformando você em alguém que não apenas sobrevive aos ataques, mas que os utiliza para solidificar a própria posição. Para que possamos avançar e entender como aplicar essa força nos cenários mais complexos da vida, eu preciso que você reflita honestamente sobre o seu círculo social atual. Qual é a pessoa que mais drena sua energia com testes e provocações e o que te impede de aplicar o silêncio estratégico contra ela hoje mesmo? Responda para si mesmo
ou se sentir que essa reflexão pode ajudar outros que atravessam o mesmo jogo, deixe sua percepção nos comentários. Lembre-se, o conhecimento sem aplicação é apenas uma ilusão de sabedoria. A aplicação começa agora, no silêncio da sua próxima decisão. Há uma verdade desconfortável que o sistema tenta esconder de você. A maioria das grandes vitórias na história não foi conquistada no campo de batalha, mas no vácuo da ausência de reação. Existe um caso documentado de um estrategista que, ao ser cercado por inimigos que buscavam uma rendição pública e humilhante, decidiu simplesmente não aparecer para a negociação. Ele não enviou exército, não enviou cartas e não deu explicações. O silêncio dele foi tão absoluto que os agressores, que se sentiam poderosos minutos antes, começaram a desmoronar por dentro. Sem um alvo para atacar, eles começaram a suspeitar uns dos outros, imaginando que o silêncio era um sinal de uma armadilha invisível. No fim, eles se retiraram sem que uma única gota de sangue fosse derramada. Isso é o que acontece quando você retira o oxigênio do conflito. O que esse relato nos ensina sobre as suas interações cotidianas é que a humilhação só sobrevive se encontrar um receptor faminto. Quando alguém tenta te diminuir no trabalho ou em um círculo social, essa pessoa está apostando na sua necessidade de ser visto. Ela conta com o fato de que você vai se debater, vai se irritar e, com isso, vai fornecer o entretenimento que o grupo espera. Mas quando você se torna esse vácuo estratégico, você cria um fenômeno psicológico chamado desorientação de status. O agressor, ao não receber o retorno esperado, perde a própria base de apoio. Ele passa de dominador a alguém desesperado, tentando inutilmente arrancar uma faísca de uma pedra fria. É nesse momento que a posição dele derrete diante dos olhos de todos. Observe o comportamento de quem realmente detém o poder nas esferas mais altas da sociedade. Essas pessoas raramente explicam suas decisões e nunca pedem desculpas por sua presença. Elas entendem que a explicação é a linguagem dos súditos, enquanto o decreto é a linguagem dos soberanos. Você foi condicionado a explicar cada passo seu, como se devesse satisfações ao mundo por existir. Esse hábito te torna transparente e vulnerável. A autoridade estratégica cultiva a opacidade. Se ninguém sabe o que te atinge, ninguém sabe como te ferir. A sua armadura não é feita de aço, mas de uma substância que o mundo não consegue rotular. Quando você deixa de ser previsível, você deixa de ser uma vítima potencial. Muitas vezes, o desrespeito não vem de um inimigo declarado, mas de alguém que você considera próximo. Esse é o ataque mais perigoso, pois ele ignora as suas defesas naturais. Contudo, a lógica permanece a mesma. A proximidade não dá a ninguém o direito de saquear a sua dignidade. Se um aliado se torna um agressor, ele perde o direito à sua lealdade. O desapego aqui não é um ato de maldade, mas de autopreservação necessária. A capacidade de se afastar de quem te diminui, sem fazer alarde e sem dar explicações dramáticas, é a prova máxima de que você não é mais afetado pelas correntes da carência. Você se torna um observador de si mesmo, capaz de cortar laços com a precisão de quem retira um espinho da pele. Você já notou como as pessoas tendem a valorizar muito mais o que elas podem perder do que o que elas já possuem? A sua disponibilidade constante é o que permite que elas te tratem com descuido. Quando você é o porto seguro que aceita todas as ofensas em nome da harmonia, você se torna um objeto de baixo valor. A virada estratégica acontece quando você introduz a possibilidade real da sua partida. Não através de ameaças vazias, que são sinais de fraqueza, mas através de um distanciamento gradual e gélido. Quando o outro percebe que a sua presença é um prêmio que pode ser retirado a qualquer momento por causa do comportamento dele, o equilíbrio de poder muda instantaneamente. O mundo é um mercado de percepções. Se você se apresenta como alguém que pode ser afetado por qualquer comentário medíocre, o preço do seu respeito cai. Se você se posiciona como alguém cuja paz é inalcançável para os indignos, o seu valor dispara. Isso não exige que você mude sua personalidade, mas que mude o seu posicionamento tático. Pare de tratar cada provocação como um evento cataclísmico e comece a tratá-la como um dado irrelevante que não merece processamento. Ao fazer isso, você economiza uma energia vital que pode ser usada para construir a sua própria fortaleza, longe do alcance de mentes pequenas.
A jornada para se tornar inabalável exige que você aceite a solidão temporária que o poder muitas vezes traz. As massas buscam aceitação e ruído, o soberano busca clareza e silêncio. Se você tem medo de ficar sozinho por não se submeter ao desrespeito alheio, você ainda é um prisioneiro. Mas, no momento em que você decide que prefere a sua própria companhia íntegra a uma companhia que te diminui, você se torna livre. E, ironicamente, é essa liberdade que atrai as pessoas certas, aquelas que respeitam a sua força porque reconhecem que não podem dobrá-la. Este é o ponto onde a teoria se torna prática bruta. Você já entendeu que o silêncio é uma arma e que a indiferença é uma armadura. Agora, você deve começar a aplicar o princípio da retirada estratégica. Se um ambiente não te oferece o respeito que você exige, retire-se. Se uma conversa tenta te rebaixar, retire sua atenção. Não lute contra a corrente, simplesmente saia do rio. Ao fazer isso, você não está fugindo. Você está negando ao oponente o campo de batalha. Sem campo de batalha, não há derrota possível. Você vence por bottom-up psicológico, mantendo sua dignidade intacta, enquanto o agressor se esgota lutando contra o próprio reflexo. Chegamos a um estágio onde a sua percepção deve sofrer uma reviravolta fundamental. Até agora, tratamos a indiferença como uma forma de proteção, mas é hora de você entender que ela é, na verdade, uma armadilha estratégica de alta precisão. Quando você para de reagir aos ataques, você não está apenas se defendendo, você está forçando o agressor a revelar todas as suas fraquezas. Alguém que ataca e não recebe resposta entra em um estado de pânico social. Ele começa a aumentar o tom, a ser mais agressivo e a cometer erros grosseiros que expõem a própria insegurança para todos ao redor. O seu silêncio é o palco onde o outro se enforca com as próprias palavras. A tensão que você sente ao ser provocado é apenas o desejo de validar a existência do outro. Quando você se irrita, você dá importância ao agressor. Você diz a ele: "Você é poderoso o suficiente para alterar meu estado de espírito." Mas quando você olha para uma tentativa de humilhação, como se estivesse observando um inseto batendo contra um vidro, a dinâmica muda. O inseto se cansa, se fere e acaba caindo, enquanto o vidro permanece imperturbável. A sua mente deve ser esse vidro. A agressão alheia deve ser processada apenas como uma informação técnica sobre o caráter do agressor, nunca como uma verdade sobre você. Existe uma técnica poderosa que chamo de espelhamento do vácuo. Quando alguém te faz uma pergunta ofensiva ou um comentário para te diminuir, em vez de responder ou se defender, você devolve o silêncio e mantém o contato visual por 3 segundos a mais do que o normal. Depois, você faz uma pergunta técnica e irrelevante sobre outro assunto ou simplesmente se retira. Essa quebra de expectativa causa um curto-circuito no cérebro do outro. Ele esperava uma dança de status e você se recusou a entrar na pista. Esse tipo de ação deixa uma marca permanente de autoridade. Você sinaliza que o tempo dele não vale o seu esforço de reação. Para que você possa consolidar essa força, eu preciso te fazer uma pergunta que vai exigir toda a sua honestidade brutal. Em qual momento da sua vida você percebeu que o respeito que você tanto buscava nos outros era, na verdade, uma permissão que você estava dando para que eles te controlassem? Reflita sobre isso. Muitas vezes, o que chamamos de busca por respeito é apenas o nosso ego implorando por uma migalha de aceitação. Quando você mata esse ego faminto, você se torna perigoso. Você se torna alguém que não pode ser chantageado emocionalmente. Compartilhe sua percepção nos comentários se você já sentiu esse peso cair dos seus ombros ou se ainda está lutando para soltar as amarras. A reviravolta final da autoridade estratégica é entender que a indiferença te dá o controle do tempo. Quem reage está sempre atrasado, sempre correndo atrás do movimento do outro. Quem é indiferente dita o início e o fim da interação. Se você decide que a conversa acabou, ela acabou, independentemente do que o outro ainda tenha a dizer. Essa capacidade de encerrar ciclos sem necessidade de desfechos emocionais é o que separa os mestres dos aprendizes. O mundo tenta te prender em novelas intermináveis de conflito, mas você tem o poder de simplesmente fechar o livro e mudar de prateleira. A partir de agora, a sua presença deve ser sentida como uma massa de ar frio que entra em uma sala quente. Você traz clareza, traz sobriedade e traz a consciência de que nem tudo merece ser discutido.
A maioria das batalhas que você lutou até hoje eram inúteis. Eram lutas de status contra pessoas que não têm status nenhum a oferecer. Ao selecionar rigorosamente onde você investe sua energia, você se torna mais denso e mais difícil de mover. A sua calma não é passividade. É a calma de uma tempestade que ainda não decidiu se vai cair, mantendo todos ao redor em um estado de respeito vigilante. Você foi ensinado a ser reativo, a ser emocional e a ser barulhento. Desaprenda tudo isso. O poder real é silencioso, é seco e é econômico. Ele não se gasta com quem não tem nada a somar. A sua nova vida começa quando você percebe que a opinião alheia é apenas um ruído de fundo em uma sinfonia que você mesmo está regendo. Não deixe que o barulho dos medíocres abaixe o volume da sua própria grandeza. O desfecho dessa transformação está próximo, e ele exigirá que você tome uma posição definitiva sobre quem você decide ser diante de um mundo que nunca vai parar de tentar te diminuir. O encerramento de um ciclo de desrespeito não acontece com uma grande explosão, mas com uma decisão silenciosa tomada no fundo da sua alma. Você chegou ao fim deste percurso compreendendo que a indiferença não é um escudo que você carrega, mas a pele que você desenvolveu. A partir de hoje, o caminho prático para a sua soberania emocional é simples, mas exige uma disciplina de ferro. Trate cada tentativa de diminuição social como um teste de diagnóstico. Se alguém te ataca, essa pessoa está te dando um relatório gratuito sobre as próprias inseguranças e limites. Agradeça mentalmente pela informação e siga em frente sem alterar o seu passo. Você não é mais um alvo, você é um observador. A aplicação prática dessa filosofia em sua vida cotidiana deve ser imediata. Amanhã, quando você se deparar com aquela provocação habitual, sinta o impulso de reagir subindo pela sua espinha e, conscientemente, decida deixá-lo morrer antes que chegue à sua boca. Respire o ar da sua própria autonomia. Perceba como o poder flui de volta para você no momento em que você nega ao outro o prazer da sua irritação. Esse é o manual da soberania. Falar menos do que o necessário, observar mais do que o esperado e nunca, sob hipótese alguma, permitir que o lixo emocional alheio encontre abrigo no seu interior. O impacto dessa mudança será profundo. Você notará que o seu círculo social começará a se filtrar naturalmente. Os parasitas de ego e os agressores de ocasião se afastarão, pois eles precisam de reações para sobreviver, e você não as fornece mais. Em contrapartida, pessoas de alto valor que também operam sob a lógica do respeito e da autonomia serão atraídas pela sua nova gravidade. Você deixa de ser um pedinte de atenção para se tornar um centro de referência. A paz que você tanto buscou não está no fim de um conflito vencido, mas na desistência de entrar em conflitos que não te pertencem. Leve este conhecimento como um manual de sobrevivência estratégica. O mundo nunca deixará de ser um lugar de competição e testes de força. A natureza humana continuará sendo oportunista e, muitas vezes, cruel. No entanto, o que mudou não foi o mundo, mas a sua relação com ele. Você agora possui a armadura de indiferença que é imune às flechas da humilhação. Você sabe que a sua dignidade é inegociável e que o seu silêncio é a sua maior declaração de poder. Nada mais pode te atingir se você não permitir que entre. Para consolidar esta nova fase e integrar de vez essa autoridade silenciosa à sua identidade, eu te convido a dar o passo definitivo. Se este conteúdo trouxe a clareza que você precisava para parar de ser um alvo fácil e começar a dominar o seu próprio destino, inscreva-se agora. Faça parte deste círculo de mentes que escolheram a estratégia em vez do impulso. Deixe o seu gostei para que essa mensagem alcance outros que ainda estão perdidos no labirinto da aprovação alheia. Comente, mesmo que seja de forma anônima, sobre a sua decisão de nunca mais ser afetado. O seu comentário é a assinatura do seu novo contrato de liberdade. O jogo do poder continua lá fora, mas agora você conhece as regras invisíveis. Haja com frieza, mantenha sua clareza e nunca se esqueça: quem não precisa ser aprovado nunca mais será ignorado. O mundo se inclina diante daqueles que têm a coragem de permanecer em pé, sozinhos se necessário, com a dignidade de quem sabe exatamente quanto vale. A jornada termina aqui, mas a sua soberania está apenas começando.